Olá, tudo bem? Gostaria de cumprimentar as irmãs e os irmãos e pedir que a gente acompanhe aí o texto. Acesse a sua Bíblia aí, ou como eu, se você ainda tem o livro físico, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, no capítulo 20, no versículo 19. A gente vai ler, e na minha versão diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou a mão e o seu lado. E eles ficaram muito alegres de ver o Senhor. Então Jesus de novo falou com eles: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Estava querendo aqui trocar uma ideia sobre esse texto, aqui que está no livro de João, porque nós estamos falando aqui de um momento da história em que aquelas pessoas que caminharam com Jesus, as pessoas que estiveram com Jesus, os discípulos, as discípulas, que andaram com ele, que caminharam com ele, eles se trancafiaram, eles se trancaram de medo, eles entraram numa quarentena de medo do que poderia ter acontecido. Imaginem vocês que essas pessoas aqui são aquelas pessoas que conheceram esse Jesus andarilho, esse Jesus que caminhava, que caminhando ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele transformava todas essas realidades por onde ele passava. E talvez, até parafraseando o Frei Beto, ou o Frei Beto parafraseando Jesus, Jesus era esse andarilho, esse caminhante, porque de fato a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, essas pessoas que caminharam com Jesus, que entenderam que caminhar era o método dele de fazer, de fato, se estender o reino de Deus, porque aonde ele chegava, cada realidade que ele deparava, ali com essas realidades ele se envolvia, e é impossível você chegar numa nova realidade, aquilo não te tocar, aquilo não mexer com você. Então Jesus, esse andarilho, Jesus, esse caminhante, e essas pessoas que estão ali enfurnadas, presas ali dentro de uma sala, presas dentro de uma copa, foram essas pessoas que conheceram esse Jesus. Um Jesus que, inclusive, já do seu nascimento, tinha esse hábito do caminho, que já nascendo teve que caminhar até o Egito. Quer dizer, é um Deus que nunca está confortável, é um Deus que está sempre procurando outras realidades para se deparar, um Deus que está sempre procurando outras realidades para encontrar. Então, essas pessoas que encontraram esse Jesus, que conheceram esse Jesus, que viveram com esse Jesus, que caminharam com ele, que viram ele curando, que viu Jesus fazer uma discussão maravilhosa sobre gênero e sobre xenofobia no caminho com a mulher samaritana, que viu Jesus fazendo uma discussão maravilhosa sobre moralismo e machismo com a mulher adúltera, que viu Deus sendo convertido a toda a humanidade com o encontro com a mulher cirofenícia, esse Jesus que de fato ressuscitou Lázaro, esse Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, essas pessoas que caminharam, que viram esse Jesus dizendo para eles assim: coragem, quando as ondas pareciam que ia destruir tudo, quando o barco parecia que ia quebrar, quando parecia que não tinha mais condição, Jesus diz para eles: coragem, não acreditem nesse fantasma que parece destruir a existência de vocês, tenham coragem. Essas pessoas que caminharam com esse cara por esse tempo inteiro, agora essas pessoas estão trancafiadas, enfurnadas, quarentenadas, com medo da condição de existência que está se extinguindo para fora da porta. E é comum, cara, às vezes na nossa caminhada, a gente percebe que parece que Deus atrasa, que parece que Deus não vem, que a coisa não chega, que parece que Deus está dormindo. A gente vai caminhando e as coisas vão ficando mais difíceis, o coração da gente vai ficando mais turvo, a gente vai deixando essas sombras do mal, da maldade, do maligno enganar a gente e a gente acha que tudo vai ruir. Mesmo a gente tendo caminhado com esse Cristo que faz todas essas maravilhas, mesmo a gente tendo ciência de quem é esse Deus que caminha conosco, mesmo a gente tendo essa trajetória, em algum momento parece que a coisa não vai dar certo. Não é assim?
Em algum momento parece que o coração da gente fica obscuro demais e a gente pensa que, cadê esse Deus? Em algum momento, esse Deus maravilhoso, esse caminhante que a gente viu, que se defronta com essas realidades e se coloca para, de fato, transformar essas realidades, de algum momento parece que esse Deus morreu. Parece que aquele sistema que a gente lutava contra conseguiu vencer. Em algum momento parece que de fato esse cara está crucificado. De fato o império, o imperialismo conseguiu crucificar esse cara. Acabou, não tem mais esperança. Em algum momento parece que não tem mais saída para a gente. E a gente vai caminhando assim, mesmo já tendo vivendo tudo o que vivemos com Deus, mesmo já conhecendo Jesus da forma como nós conhecemos, chega algum momento que parece, cara, que deu ruim, que parece que a coisa não deu certo. A coisa vai caminhando, a crise vai se apertando, a economia já não vai bem, as ações políticas já não são tão legais, aí o seu negócio já não está tão bacana, aí o seu emprego já não está tão legal, aí isso atrapalha o seu casamento, a vida vai ficando mais difícil e agora vem esse negócio aí do coronavírus, que traz uma repercussão física, biológica, traz uma repercussão financeira. Cara, de repente a gente acha que a coisa... E quanto mais se aperta, quanto menos esperança a gente tem em Deus, mais um trabalho de reclusão, mais um trabalho de introspecção, mais um trabalho de trancar a porta do lado de dentro, a gente faz. E chega às vezes nesse momento que a gente olha um para o outro sem esperança, como esses discípulos aqui olhavam um para o outro sem esperança, sabendo que para fora a condição de existência já não existe. O mal, a maldade, aquilo que ameaça a nossa vida já está ali fora e bate na porta. E a gente tem esse olhar desesperançado. A gente tem esse olhar desesperançoso. E em alguns momentos na caminhada isso acontece. E aí eu quero trazer esse texto aqui para a gente caminhar, para a gente pensar sobre ele, porque é justamente nesse momento onde que a sabedoria humana parece tolice, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Porque pensa, nós estamos falando aqui de um cara que vai ser crucificado, e o crucificado é que é o mais forte que o crucificador. Isso é uma loucura, isso é uma... Então, esse contexto desse texto que nós estamos falando, e aí eu quero trazer aqui 4 encontros de Jesus após a sua crucificação, que diz pra a gente o teor da nossa caminhada, que diz pra a gente o teor da nossa vida. Nesse momento de total desesperança, é que Jesus aparece exclusivamente, inclusive, para Pedro. E dá um rolê no Pedro e chega nele e fala assim, e aí, camarada, eu vi o que aconteceu. Eu sei que você pensou só em você. Eu sei que você priorizou os seus projetos. Eu sei que com medo de assumir a responsabilidade que era a vida comunitária, que era a vida em Cristo, você preferiu pensar só no seu umbigo e falou que não conhecia esse nosso projeto. Eu sei disso. Mas eu estou aqui hoje para elevar a sua moral. Eu estou aqui hoje para elevar a sua autoestima. Eu estou aqui hoje para dizer que mesmo você fazendo uma escolha individual, individualista, e negando toda a nossa proposta coletiva, eu quero que você abrace a proposta coletiva. Apacenta as minhas ovelhas. Não tem outro caminho para você, Pedro. Para você ser co-pastor comigo. Para você, cara, eu quero que você vença essa sua individualidade, esse seu individualismo, e se torne responsável por todo o rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, nesse momento de total desesperança e descrença do Pedro, que estava numa depressão terrível, de total abandono, Jesus aparece exclusivamente para ele, para dizer assim, cara, o processo é coletivo. E eu preciso de você nesse processo coletivo. Levanta aí, sacode a poeira, que essa coisa que você fez aí de pensar só em si mesmo, isso para mim não importa. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá para ele uma autoestima que talvez ele não tinha tido. Jesus dá para ele uma noção do projeto que ele tinha perdido. Olha, num momento de crise só existe uma saída para nós, Pedro. E para que essa saída exista, eu preciso de você. Se responsabiliza pelo rebanho e deixa o rebanho se responsabilizar por você. Jesus encontra com esse cara e fala isso com ele. Eu preciso de você sendo responsável pelas minhas ovelhas. Jesus, nessa mesma configuração, nessa mesma ideia,
da desesperança, ele vai ter um encontro exclusivo com Tomé. Ele vai chegar para o Tomé, que era o cara que poucas semanas antes estava disposto a dar a vida por Jesus, estava disposto a dar a vida para o projeto, estava disposto a chamar os outros discípulos para ir contra o exército romano. Agora ele estava totalmente desesperançado, longe do grupo, sozinho, perdido, no seu isolamento social só. Jesus aparece para esse cara e fala assim: Tomé, sabe esse projeto que você tinha, que você estava disposto a entregar a sua vida? Sabe essa utopia que você acreditou que era o reino de Deus? Então, cara, esse projeto existe, toca aqui. Encosta aqui, materializa essa utopia que você estava disposto a entregar a vida. A utopia do reino de Deus, Tomé, ela é possível, ela está aqui. O reino de Deus chegou, o reino do bem chegou, o reino de Deus sou eu. Encosta nessa utopia. Não desacredite desse projeto. Então, você percebe que muitos de nós, às vezes, somos chamados por essa utopia, mas quando a situação aperta, quando a coisa parece que degringolou, a gente se coloca num isolamento social, a gente perde as esperanças, e Jesus aparece para nós nesse momento e diz: cara, o reino de Deus é possível, toca nele, encosta nele, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus somos nós. Jesus faz um outro encontro maravilhoso, que é um encontro com os discípulos no caminho de Emaús. E ele chega para esses discípulos que também estavam desesperançados e mostra para eles o seguinte: olha, vocês que estavam dispostos a caminhar para falar sobre essa proposta do reino, se desesperançaram por quê? Vocês estavam pensando em ir anunciar de maneira comunitária. Então, eu vou sentar aqui com vocês para mostrar para vocês que a comunidade não se perdeu. Que tudo que é comunitário ainda está de boa, ainda está valendo. Esse Deus comunitário vem aqui para cear com vocês. E na partilha do pão vocês vão entender o que é a vida de Jesus. E é tão fantástico esse ânimo comunitário que Jesus dá aos discípulos lá no caminho de Emaús, que ele inclusive os livra da tentação de não querer partilhar o Cristo. Porque Jesus está falando com eles: olha, é comunitário, eu vou cear com vocês, eu vou partilhar o pão, vocês vão seguir o que vocês estavam fazendo de maneira comunitária. E a primeira coisa que eles tentam é prender o Cristo. Fica, mestre, fica conosco. Jesus os livra da tentação da não partilha, da tentação da não comungar o Cristo, da tentação de não espalhar essas coisas que nós estamos vivendo, da tentação de não aproximar o reino de Deus a todos. E Jesus diz assim: olha, se eu ficar, cara, o reino de Deus morre. Mas se eu for, todo mundo vai saber desse negócio, isso germina como uma semente, e eu preciso ir, Jesus sai. Livra eles da tentação de conter esse Deus, de conter o reino de Deus, mas deixa-os com o coração inflamado, deixa com o coração encorajado diante dessa dificuldade, e aí esses caras saem esperançosos para falar sobre as boas novas. E por último, esse texto que a gente leu, onde as pessoas estavam ali quarentenados, onde eles estavam no isolamento social, porque a esperança se foi. Porque já não tinha mais uma perspectiva de vida para aquela população. Gente, é que nós, às vezes, nós não pensamos. Quando a gente lê a Bíblia, são duas coisas que sempre na leitura da Bíblia é uma coisa que me incomoda. Primeiro, a gente pensar que dá para ler a Bíblia como fazer salto ornamental. Que você vai dando saltos, pega trecho daqui, dali, e aí você vai pegando aqueles que te convêm, vai pincelando. Isso para mim é um grande problema, porque cada texto aqui está dentro de um contexto, está dentro de um livro, e esse livro quer dizer alguma coisa. E todos os livros juntos têm uma outra mensagem. Então não dá para a gente ler a Bíblia como se fosse um salto ornamental, alguma coisa nesse sentido. E a outra coisa que me deixa extremamente chateado é não entender qual o contexto que esses textos foram escritos. Qual o contexto que é a narrativa bíblica? Porque às vezes fica parecendo, né, que a Bíblia foi escrita em meio a flores e foram felizes para sempre, como se fosse um conto de fadas. Esses textos aqui estão escritos nos piores momentos das vidas dessas pessoas. Está tudo ruindo, o chão está acabando, o imperador está chegando, gente está perdendo a cabeça, nós não temos o que comer, nós estamos com fome, Roma está destruindo tudo, os sírio-fenícios estão invadindo tudo. Cada momento desse textinho aqui, é um momento de crise absurda desses caras que estão escrevendo. Então, esse é uma primeira coisa que a gente tem que pensar sobre esse desafio que é o texto, porque os textos eles nascem dos momentos de maior crise.
E nesse momento de maior crise que esses caras aqui estão vivendo, e eu estou falando, gente, de um momento de perseguição desses camaradas. Então nós estamos falando de um momento de extrema crise aqui. E Jesus chega para esses caras. E nesse momento de crise, onde a gente faz o nosso isolamento, onde o coração fica obscuro e que a gente vai se introspectando, e que às vezes até acessar esse coração fica difícil, até acessar essa mente fica difícil, porque os problemas vão tomando conta da gente, a gente vai se trancando por dentro. É curioso, porque no Apocalipse Jesus tem essa metáfora daquele que está à porta e bate, mas aqui Jesus é aquele que transpassa a porta. Porque quando a esperança não tem mais lugar no seu coração, quando a esperança não tem mais lugar na sua mente, quando já não há mais expectativas de você na feitura do reino de Deus, Jesus é aquele que transpassa a porta para dizer para você que a minha paz esteja com vocês. Que a minha paz esteja convosco. O que ele está dizendo é: acalma o seu coração. Tenha paz. Sabe, tudo aí fora está dizendo para você que a coisa está ruim. Você abre os jornais, você só vê mortos, a coisa está se espalhando, coronavírus, economia, nós não vamos comer, e o que nós vamos fazer? E ele entra na nossa porta do nosso coração, ele fala assim: que a minha paz esteja com vocês. Ele pede para a gente dar uma respirada. Ele pede para a gente conter a ansiedade. Ele pede para a gente experimentar a paz dele. Veja que curioso que nessa perspectiva, Jesus não muda de maneira nenhuma as circunstâncias exteriores. Ele não mudou nada. Aquela situação era uma situação de crise, era uma situação difícil, e ela continua sendo uma situação de crise, continua sendo uma situação difícil. Mas Jesus traz a eles paz. E essa paz que muda o coração, essa paz que muda a cabeça, ela muda os caras. Ela muda as mulheres. Ela muda as pessoas. Então Jesus não mudou as circunstâncias, Jesus mudou quem eles eram. E esses caras que estavam amedrontados, essas mulheres que estavam trancafiadas, amedrontadas, quarentenadas, em razão da condição de existência que estava se extinguindo, batendo a porta, em razão da morte batendo a porta de cada um deles, essas pessoas receberam o que a gente vai chamar do Espírito Santo, e esse Espírito transformou o coração dessas pessoas. A ponto da gente ver futuramente, logo depois desse ato aqui narrado no livro de João, a gente vê como essas pessoas decidiram viver na pior crise descrita na Bíblia, que é essa crise provavelmente do ano 70 que a igreja dos primeiros cristãos viveram. Então, eles tiveram paz no coração e aprenderam a viver comunitariamente. Jesus trouxe para eles a paz. Jesus falou com esses 4 encontros sobre a importância da vida comunitária. E quando a crise apertou, e quando a fome chegou, e quando eles já não tinham mais como fugir do império, esses caras, essas mulheres viviam de casa em casa, partilhando o que tinham, viviam de casa em casa, vendendo as suas propriedades, abrindo mão das suas propriedades, abrindo mão daquilo que é meu, para que aquilo que é nosso tenha uma possibilidade de existir. Abrindo mão daquele gasto supérfluo, abrindo mão desse hedonismo, desse prazer individual, para que as necessidades dos outros fossem de fato contempladas. Então, essa paz que Jesus trouxe a cada um deles os fez entender que a única maneira de mudar as circunstâncias numa situação de crise é mudando nós mesmos. É entendendo a forma como nós vivemos. E foi isso que eles adotaram depois de terem encontrado com Cristo. Entenderam um novo jeito de ser gente, que é um jeito a partir da coletividade, que é um jeito a partir da fraternidade, que é um jeito a partir da igreja, que é um jeito a partir da irmandade. Entenderam que só a única saída para um tempo de crise que nos esguela, a única saída para um tempo de crise que nos propõe nos matar, é nos unir, sermos um. E aí Jesus diz para eles: tenham a minha paz, respira. Jesus diz isso para ele 2 vezes. E é curioso porque no Novo Testamento você vai ver várias vezes Jesus dizendo: tenham coragem, porque é um desafio, é um texto escrito sobre um momento de crise, e Jesus diz para nós: tenham coragem.
Em outros textos, inclusive, um pouquinho aqui na frente, ele vai dizer para vocês assim, como diz para mim, como diz para esses discípulos, olha, essas aflições, porque vocês resolveram viver uma vida a partir do reino de Deus, essas aflições vão de fato incomodar vocês. Vocês vão ter essas aflições. A crise vai chegar. Porque viver na perspectiva do reino de Deus é viver em crise. Mas tenham paz, tenham bom ânimo, porque eu venci isso. Tenha bom ânimo porque até coisa ruim passa. Tenha bom ânimo porque não há coronavírus que dura para sempre. Tenha bom ânimo porque eu estou com vocês. E para que vocês deem errado, eu tenho que dar errado. E eu não vou dar errado porque eu venci. Eu venci essa situação. E aí ele vai dizendo, tenha esse ânimo bom. Tenha esse ânimo, se anima, se põe para cima, se refugia no outro. Eu sei que agora, nesse momento, a gente não está podendo ter tanto contato. Mas é uma ótima oportunidade para, de repente, você aprender a ter relação de outras maneiras. Pelo Hangout, pelo Skype, mas se refugia. Por exemplo, nós lá do Reino em Pessoa, nós estamos nos encontrando toda segunda-feira para ter momentos de oração via Skype. Porque se não for a partir das orações, se não for a partir da comunidade, se a gente não dividir nossos fardos um com o outro, a crise fica difícil demais. E presta atenção nisso, nesse exercício pedagógico. Quando nós, ou no caso, quando os discípulos entenderam que tudo tinha dado errado, que tudo tinha ruído, que Deus tinha morrido, que Deus parecia que tinha tardado, que não ia resolver nossos problemas, quando a crise se agigantou, Jesus apareceu para algumas pessoas em específico. Jesus apareceu para todos eles em específico. E a tônica de Jesus foi trazer paz, calma, despertar esperança e fazer um chamado à coletividade. Mas como você sabe, Gibran, desse chamado à coletividade? Porque depois desse encontro com Jesus, eles passaram a viver em comunidade. Aí você vai ver a leitura do livro de Atos, é que eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos e as propriedades eram vendidas à medida da necessidade. Isso quer dizer que aquele que tinha necessidade tinha um direito. Né? E aquele que tinha a capacidade de suprir esse direito tinha um dever. E eu agradeço aqui essa dívida que eu tenho com o Ariovaldo Ramos, porque ele me fez entender esse conceito. E é maravilhoso a gente pensar que na igreja de Jesus, a única maneira da gente vencer as crises é entendendo isso. Que tudo que Deus coloca nas minhas mãos, Ele coloca para acrescentar no cumprimento da missão. Que eu não tenho nada, que você não tem nada, que as suas propriedades, os seus bens, isso não é seu. Isso é uma parte da riqueza de Deus que Ele coloca na sua mão para que você possa administrar, porque no fim mesmo, tudo, o pão é nosso. E há esperança para nós, sabe por quê? Porque eu tenho você. Há esperança para nós para esse momento de crise, porque você tem a mim. E nós, nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas propriedades, na nossa vida coletiva, a gente consegue vencer cada um desses problemas. Não há nenhum mal, nenhuma maldade, nada que seja superior a essa utopia vivida diariamente por Jesus, que é o reino de Deus, que é a vida comunitária, que é a vida familiar. Então, eu sei, cara, que a coisa está difícil para todos nós. Muitos de nós estamos com dificuldade, inclusive, de pagar as contas. Nós estamos com dificuldade, inclusive, de se alimentar, porque a coisa não tá fácil. E aí nós não estamos trabalhando, quarentena, todo mundo preso em casa. Eu sei disso tudo. E é por isso que eu quero falar com cada um de vocês. Calma, que a paz do Senhor esteja conosco. Antes de qualquer desespero, respira. Não deu, continua desesperado, respira de novo. Fica aí uns 10 minutos ouvindo só o som do seu respiro. Só o som de encher e esvaziar os seus pulmões. Desacelera. A paz do Senhor está conosco. Calma. Jesus está, de fato, cuidando de cada um de nós. E nós somos copastores uns dos outros. Nós também vamos cuidar de cada um aqui nessa comunidade. Então, calma, respira. Vamos ter bom ânimo. Vamos encher a nossa cabeça de coisas boas. Vamos pensar
que a gente vai passar por isso. Vamos pensar que não há mal que dure para sempre. Vamos pensar que nós temos um Deus que venceu essas dificuldades e que está dizendo para nós, eu venci, vocês vão vencer também. Então, a minha perspectiva aqui hoje é de dizer para você, não se desespere. Não há motivo para pânico. Não há motivo para histeria. Não há motivo para a gente perder a esperança em Cristo. Porque nós somos aqueles que fomos chamados, inclusive, para entregar a nossa vida por Ele. O que a gente precisa é de confiar em quem Deus é de confiar no plano que Deus tem, é de confiar nessa obra maravilhosa de Deus que Ele conta conosco. E conta conosco mesmo. E nós, que Deus conta conosco, temos que nos responsabilizar uns pelos outros. E aí fica mais fácil de passar esse momento de dificuldade. A minha oração é que Deus nos ajude nesse momento de dificuldade. A minha oração é que a gente aproveite esse momento terrível para achar um caminho para a solidariedade, porque não existe saída para a humanidade diante de uma crise mundial como essa, senão na solidariedade, senão na partilha. A minha oração é que a gente entenda que todas as vezes que nós negamos a partilha, nós estamos indo contra Deus. Que todas as vezes que nós negamos a vida comunitária e nós priorizamos o individualismo, a nossa vontade, a nossa não coragem de assumir esse compromisso do reino de Deus, assim como Pedro, nós dizemos que não conhecemos esse Cristo. Então a minha oração é que a gente se responsabilize, que a humanidade encontre uma nova forma de ser gente a partir da comunidade. E não a partir da acumulação, e não a partir do lucrismo, e não a partir da propriedade privada pela propriedade. Mas que Deus traga em nós, nesse momento de dificuldade, um exercício pedagógico. E que a gente consiga, de fato, assim como os primeiros cristãos, experimentar o reino de Deus, onde todos se responsabilizavam por todos. Amém? Muito obrigado.